Amém. Glórias ao Senhor. Meus queridos, nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 51. Hoje nós estaremos encerrando a nossa série de mensagens no mês de janeiro, onde nós demos aí uma pausa nas exposições de Marcos e Juízes. E hoje nós vamos encerrar então esta série de mensagens que temos meditado no Salmo de número 51. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, você estivesse aí com ela aberta nesse momento, atento à leitura do Salmo por mais uma vez. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele haver estado com Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tem prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém. Somente até aí a leitura. Feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. E pedimos a Deus que o Senhor fale conosco nesse momento, traga-nos entendimento dela e aplique tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me capacite e que eu fale, ó Deus, da parte do Senhor e segundo a tua vontade, sendo fiel, ó Pai, à palavra revelada a nós. É o que oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Dando a volta por cima, hoje nós estamos então encerrando esta série de 3 mensagens do Salmo de número 51. E hoje nós vamos perceber o caminho para a superação de Davi. Davi superando o seu pecado. Davi superando a sua iniquidade, na verdade, suas iniquidades. Foi uma grande espiral de erros, onde um erro trouxe outro. Um abismo chamou outro abismo. É assim que nós percebemos na palavra do Senhor. E nesse salmo ficou evidente para todos nós que Deus perdoa pecados. Mas nem sempre Ele prescreve as consequências. Nem sempre. Consequências elas vêm. E é bem provável que muitos de nós aqui, talvez, temos amargado por anos as consequências de um pecado que já foi perdoado pelo Senhor. Mas nós ainda enfrentamos as consequências. Nós ainda enfrentamos as consequências deste erro.
dessa falha, deste pecado. Muitos de nós. Muitos, talvez, passam anos sofrendo, enfrentando consequências de erros e pecados que foram cometidos lá atrás. Talvez, a não ser que não tenhamos tido tempo de viver o bastante para contar os anos de sofrimento, nós vamos perceber, e percebemos na vida de Davi, e podemos perceber também nas nossas vidas, que o pecado deixa sequelas, e algumas profundas. Ele deixa cicatrizes, e por vezes cicatrizes que demoram a cicatrizar, demoram a parar de doer, demoram a ter o seu sangramento estancado. Por vezes, demoram muito. Nós percebemos que pecados, eles deixam sequelas, mas mesmo os nossos pecados, mesmo eles, e não só os nossos pecados, mas a palavra do Senhor, ela nos ensina que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, inclusive os nossos pecados. É impressionante como Deus, Ele trabalha, como é a grande sabedoria, misericórdia, graça e amor do nosso Deus, ao fazer com que até mesmo os nossos pecados cooperem para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. É assim que nós aprendemos com a vida de Davi. É assim que nós aprendemos com a nossa história. Foi o que nós começamos a perceber, por exemplo, na última mensagem sobre esse salmo. Tenta lembrar, há 2 semanas atrás, aquilo que você ouviu. Foi o que nós começamos a perceber. Nós estávamos estudando sobre o caminho para a superação, e a primeira coisa que nós percebemos foi que esse caminho, essa volta por cima, ela passa primeiramente e inegociavelmente pela confissão da seriedade do pecado. Se nós não entendermos a seriedade do pecado, é difícil dar a volta por cima. É muito difícil. Então precisa-se iniciar com esse entendimento. O pecado é sério. E é muito sério. Isso é inegociável para que possamos mesmo dar a volta por cima. Para que possamos mesmo trilhar este caminho de superação. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele voltou-se quebrantado e arrependido para Deus. Ele voltou-se com fé no amor, na compaixão e na misericórdia de Deus. E depois, ele clamou por perdão. Ele clamou por limpeza, ele clamou por purificação. Foi isso que nós vimos no nosso sermão anterior. Depois ele entendeu quão sério era o seu pecado. Verso 3, verso de número 6 do nosso salmo. Percebemos então nesse salmo que de 5 maneiras muito singulares, Davi se junta ao profeta Natã e se junta a Deus, condenando o seu próprio pecado e confessando as profundezas da sua depravação. Como Davi fez isso? A primeira maneira é que entendendo que o seu pecado o afetou por inteiro. Davi faz isso no seu salmo. Davi faz isso nesse momento. É a primeira forma como Davi se junta ao profeta e se junta também a Deus, condenando o seu próprio pecado, condenando o seu próprio erro, entendendo que o seu pecado o afetou por inteiro. Davi também percebeu que foi contra a santidade de Deus que ele pecou. Eu pequei contra o Senhor. O seu pecado foi contra um Deus santo. Isso é sério. É muito sério. A terceira coisa é que não tinha como ele se justificar. Não havia em Davi justificativas. Percebemos isso quando o profeta Natã conta a história do homem com as ovelhas. E ao ouvir aquela história, Davi entende: esse homem precisa ser punido. Mas a história contava sobre Davi. Não havia justificativas para o seu erro. Não havia justificativas para o seu pecado. Ele não tem justificativas nenhuma. A outra coisa que Davi percebe e se junta ao profeta e a Deus é que a sua propensão para pecar falou muito mais forte. Ele pecou
E como Davi respondeu? Com outro pecado. E depois com outro pecado. E outro pecado. A sua inclinação para o pecado foi falando mais forte. Foi gritando dentro do seu coração. E por fim, Davi também, ele entende que não obstante tanta luz e graças divinas derramadas no seu coração, o Senhor estava cuidando dele. Ainda assim, o Senhor derramava sobre sua vida graça. Ainda assim, o Senhor derramava sobre ele luz. Precisamos aprender, queridos, a confessar a seriedade do nosso pecado. E esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida. Para dar a volta por cima, para trilhar esse caminho de superação, é preciso entender que pecado é coisa séria. Esse é o ponto de partida, mas tem mais também. Para se dar a volta por cima, nós precisamos de duas coisas muito importantes. E que serão os pontos do nosso sermão, nesta noite. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que nós precisamos suplicar a Deus por renovação. É a primeira coisa que nós veremos nessa noite. Depois de se voltar para Deus, Davi, então, clamando por limpeza e purificação, confessando a seriedade do pecado, Davi suplica para que Deus o renove. Ele não queria permanecer como ele estava. Ele queria ser transformado. Ele queria ser renovado. O homem, segundo o coração de Deus, sabia que perdão e purificação não eram bastante para impedi-lo de continuar pecando. Ele precisava de renovação mesmo do Senhor. Nós precisamos ser renovados. E a obra do Senhor, ela envolve perdão, ela envolve também renovação. A obra do Senhor em nossas vidas. O Senhor não só nos perdoa, mas Ele também nos transforma. O Senhor não só nos perdoa, mas Ele também nos renova. É isso que Ele faz. Davi tinha consciência. Ele tinha consciência de graça sobre graça sobre graça, que era derramada da parte de Deus. Perdão, purificação e transformação. E ele clama ao Senhor por transformação. Ele clama ao Senhor por renovação. O rei, então, aplicou o seu coração em busca de mudança. Por isso ele suplica. Eis a lição principal que podemos extrair aqui logo nesse primeiro ponto. Pessoas perdoadas vivem comprometidas em serem transformadas por Deus. É a primeira coisa que aprendemos aqui. Pessoas perdoadas vivem comprometidas em serem transformadas por Deus. O adultério, o assassinato, a mentira, o abusador, enfim, os pecadores perdoados odeiam o que um dia foram e colocam o rosto no pó. Clamam a Deus para serem transformados. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz à igreja de Corinto, lá na sua primeira carta, capítulo de número 6, verso 9 a 11. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 ao verso 11, ele diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Pessoas perdoadas vivem comprometidas em serem transformadas por Deus. Vocês não são mais assim. Vocês foram lavados e transformados. Davi então suplica a Deus, pedindo que o renove. Para que Deus o renove a sua alegria no próprio Deus. Para que Deus reforçasse o seu coração com graça e que reafirmasse a sua salvação. Veja verso 8 a 12 do Salmo. Leia mais uma vez. Veja o que diz: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste.
esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O que ele diz? Cria em mim, ó Deus, o que? Um coração puro. E o que? Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. É a súplica de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova-me um espírito. Restitui-me, reforce a alegria de ser salvo. É isso que Davi busca. Davi estava pedindo aqui, parafraseando: Deus, sustenta-me com alegria inabalável, com graça irresistível, com a certeza indestrutível da salvação. Renova-me, reforça-me, reaviva-me. É a súplica de Davi nesse momento. É o que ele clama ao Senhor. Davi então estava suplicando por renovação, e sem esta renovação diária do Senhor, sem o Senhor nos renovando todos os dias, e louvado seja Deus, porque é assim em sua obra, nós não iríamos conseguir perseverar até o fim. Mas porque o Senhor nos renova todos os dias. A perseverança dos santos é real sobre nós. Ela é real. Os santos perseveram até o fim, porque não só foram perdoados, mas Deus os renova dia a dia. Aquele que começou a boa obra, é Ele mesmo quem completa essa obra. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos mesmo de renovação constante, para que não venhamos sucumbir à tentação. E somente assim, por Deus, pela graça de Deus, é que nós iremos de fato dar a volta por cima e superar o pecado. Portanto, suplique, clame a Deus. Peça ao Senhor por renovação todos os dias. Deus, perdoe os meus pecados, mas renova também o meu coração. Perdoe os meus pecados, mas renova a minha alma. Diariamente. Diariamente. Davi então entende que para trilhar esse caminho de superação, para dar a volta por cima, ele precisa suplicar por renovação. Mas ele também entende que para dar a volta por cima, ele precisa de algo além também. Ele precisa reconhecer o coração do problema. Aonde está o núcleo desse problema? Aonde está o núcleo do pecado de Davi? E do seu pecado? E do meu pecado? Essa é a outra lição que nós aprendemos aqui nesse salmo. O que nós podemos aprender nessa oração aqui de arrependimento de Davi, no seu caminho para esta superação, para dar a volta por cima, buscando dar essa volta, buscando esse renovo, é que o coração do problema é o problema do coração. O coração do nosso problema é o grande problema do nosso coração. Todo pecado nasce do coração. Todo pecado. Todo pecado tem o seu início no nosso coração. É do coração das pessoas, disse Jesus, que vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Jesus encerra dizendo: todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. São elas. O problema do nosso pecado é o nosso coração. Os nossos pecados têm a sua origem dentro dos nossos corações. Por isso não é surpreendente que a oração de Davi, ela nos chame tanta atenção. Pelo menos chama a minha atenção.
Eu gostaria que chamasse a sua atenção também. Veja, em lugar nenhum no Salmo 51, em lugar nenhum, Davi ora diretamente sobre sexo ou tentação sexual. Não, ele não ora. Ele não ora por isso. Tudo começou, a gente percebe que o grande erro começou com o adultério, tentação sexual. Foi assim que começou o pecado de Davi, não foi? Nós lemos a história lá no nosso primeiro sermão. Levando ele ao abuso de poder, levando ele à mentira, levando ele ao engano, levando ele à manipulação e também ao assassinato. Não foi assim? Tudo começou com tentação sexual. Tudo começou ali. Dessa forma. Afinal, nós vamos perceber que a origem de todas essas coisas surgiu ao ser ali tentado. Ele cobiçou, ele desejou e o conduziu então a diversos erros. Parece que a origem do problema de Davi foi então a sua tentação sexual. Não é? Não, não é. O problema de Davi não é esse. Não é sobre nada disso que Davi ora. Não é sobre nada disso que Davi ora. Não é dessa forma que Davi entende o seu grande problema. Aliás, é para Freud que o grande problema do homem é o sexo. Para a Bíblia, não. O nosso grande problema é o nosso coração. É o nosso coração. Esta é a grande causa dos nossos problemas. Se tudo começou com essa imoralidade, por que Davi, então, não está clamando por pureza? Oh, Deus, traga-me pureza na área da sexualidade. Oh, Deus, livra o meu coração dessa tentação. Eu sou tentado por mulheres, ou alguns até agora, eu sou tentada por homens. Davi não ora dessa forma. Davi não suplica dessa forma. Davi entende onde está o real problema. Ele entende. Ele está pedindo, ele está clamando ao Senhor para que o Senhor o transforme. Cuide do real problema. Ele não está pedindo a Deus que lhe dê olhos e pensamentos purificados. Você já orou assim? Oh, Deus, me dê olhos diferentes, purificados. Me dê pensamentos puros. Davi não ora dessa forma. Ele não está orando aqui nesse momento. O que nos mostra aqui, a razão é que Davi sabe que o seu pecado sexual é apenas um sintoma. É um sintoma. E não é a doença. O problema é muito mais profundo. A imoralidade é o sintoma do problema de Davi. É o sintoma do mal de Davi. Imoralidade, querido, é o sintoma do seu mal, do meu mal. A mentira é um sintoma do seu mal e do meu mal. Não é o mal em si. E às vezes nós queremos tratar sintomas e não a origem do problema. E Davi entende a origem do problema. É o seu coração. O seu coração precisa ser transformado. O seu coração precisa ser tratado. As pessoas, elas só dão lugar a pecados sexuais, a abuso, a mentira, a assassinato, porque não tem plenitude da alegria e do regozijo em Cristo no seu coração. O seu coração está incompleto. Por isso elas dão lugar à tentação. Por isso elas tentam preencher com outras coisas. O seu coração está incompleto. Não encontraram em Jesus alegria. Não encontraram em Jesus plenitude de alegria. Não encontraram. O espírito delas não está firme. Não está ancorado, não está estabelecido na alegria do Senhor. Por isso vacilam. Por isso pecam.
Por isso erram. Por isso sucumbem em tentação. Se pecamos, queridos, se temos sucumbido em tentação, é porque o meu e o seu coração não têm encontrado plenitude de alegria no Senhor Jesus. Não temos encontrado. Por isso essas pessoas, e por isso por vezes nós somos seduzidos, nós cedemos, nós caímos, somos seduzidos, porque Cristo não é a alegria do meu coração. Nós passamos a ir atrás de outras alegrias. Nós passamos a ir atrás de outras felicidades. Nós passamos a ir atrás de outras coisas que podem nos satisfazer. Porque Cristo já não nos satisfaz mais. Deus já não tem mais lugar de primazia nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, na nossa vida. Davi enxergou esse problema em si mesmo. Ele percebeu isso. Davi está nos mostrando aqui, meus queridos, pela maneira como ele ora, qual é a real necessidade daqueles que pecam. Seja sexualmente, seja com mentira, seja com assassinato, seja com calúnia, seja com fofoca. Ele nos mostra aqui. Nenhuma palavra nesse salmo é sobre mentira, é sobre assassinato, é sobre abuso. Mas é sim sobre um coração vazio de Deus. De um coração que precisa se contentar em Deus. De um coração que precisa encontrar alegria no Senhor. Por isso ele diz, leia novamente os versos 8 a 12 e perceba o que Davi está dizendo. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito voluntário. Davi havia perdido a alegria de ser salvo. Davi havia perdido o contentamento com Deus. Por isso ele sucumbiu em sua tentação. Por isso ele sucumbiu em seu pecado. Ele perdeu a alegria no Senhor. Temos aqui nessas palavras da oração de Davi uma profunda sabedoria a aprender, queridos. Profunda. Um coração alegre e satisfeito em Deus. Um coração puro, exclusivamente de Deus. Um coração firme e inabalável em sua alegria em Deus. Um coração alegremente disposto a obedecer a Deus. Dificilmente produzirá obras da carne. Dificilmente. O que nós aprendemos aqui com Davi? Davi reconhece que o coração do problema é o problema do seu coração. Que não tinha alegria mais no Senhor. Não obedecia mais à vontade do Senhor. Ele compreende aqui. Sem a alegria e a satisfação de Cristo no coração, nossos próprios desejos nos seduzirão e nos arrastarão para o pecado, que vão gerar morte. Aliás, é assim que Tiago nos ensina na sua carta. Perceba, na carta de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Tiago diz o seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado,
gera morte. É o que Tiago nos ensina. Somos tentados pela cobiça do nosso coração. É por essa cobiça. Por isso Davi seguiu orando como orou. Por isso ele ora da forma como ele orou. Davi quer se alegrar em Deus e na sua salvação e no perdão. Veja o verso 12, diz sobre isso. Ele quer se alegrar no Senhor. Davi também quer louvar de forma irreprimível. Veja o verso de número 15, onde ele continua a orar ao Senhor. Ele quer ter a alegria de voltar a falar do amor de Deus às pessoas. Verso 13 e verso 14. Ele quer voltar a ser usado por Deus. Davi sabe que, alegre em Deus, ele vence a tentação. Se alegrando no Senhor, ele vence o seu coração. Ele sabe que alegre em Deus, ele vive para anunciar a tão grande salvação do Senhor. Ele sabe que alegre em Deus, ele supera o poder do pecado em sua vida. Só assim ele dá a volta por cima. Somente assim. Então Davi nos ensina aqui a reconhecer o coração do problema. É um coração que perdeu a alegria em Deus. É um coração que perdeu a alegria na salvação, nos louvores do Senhor, que perdeu a alegria de falar do Senhor. E sem alegria em Deus, meu querido irmão e irmã, esse coração encontrará, ou vai buscar encontrar, alegria no pecado. Ele vai. Se ele não se alegra no Senhor, ele vai buscar alegria em outro lugar. E ele vai acabar encontrando. Passageira, destrutível, sim. Mas é o que ele encontra. A volta por cima do pecado, por cima das consequências do pecado, ela passa pela confissão da seriedade do pecado. Ela passa pelo reconhecimento do coração do nosso problema, falta de alegria em Deus. E pela súplica, pela renovação da alegria em Deus. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que Deus nos ajude mesmo a dar a volta por cima. E como isso? Como nós podemos aplicar e entender todas essas verdades? Admita o pecado. Não fuja dele. Admita o pecado. Confesse o pecado e suplique a Deus pela renovação da alegria. Ele renove em você, de forma a prosseguir anunciando o evangelho da glória, da graça de Deus. Continue. A marca da vida dos filhos alegres de Deus, até que eles sejam levados pelo Senhor, será sempre humildade, quebrantamento, contrição. São as lições que Davi nos apresentou nesse salmo. Desde a primeira mensagem até essa é o que nós temos aprendido aqui. Nós precisamos seguir humildes, quebrantados, contritos por todo o caminho, até chegarmos na nossa casa celestial. Nossa casa celestial. Tendo a verdadeira e plenitude de alegria no Senhor. Viver de maneira humilde, contrita, quebrantada, não será jamais um obstáculo ou um empecilho para a nossa alegria plena e verdadeira em Cristo e na vida cristã. Não é. Tem gente que acha que é. Tem gente que acha que viver de forma em humildade, que viver em quebrantamento, tem gente que acha que viver em contrição é viver uma vida triste. Nos impede de desfrutar de uma alegria verdadeira. E não é assim. Não é assim. Na verdade, humildade, contrição e quebrantamento serão sempre o sabor da alegria cristã. Sempre. Sempre o sabor do louvor cristão, do testemunho cristão.
Eu gosto muito do que Jonathan Edwards disse. Ele diz algo seguinte, abre aspas para Jonathan Edwards. Todas as afeições graciosas, sentimentos ou emoções graciosas, que compõem um doce aroma para Cristo, são afeições de corações quebrantados. Um amor verdadeiramente cristão, seja para Deus ou para os homens, é um amor humilde e quebrantado. Os desejos dos santos, por mais fervorosos que sejam, são desejos humildes, a esperança deles é uma esperança humilde, e a sua alegria, mesmo quando é indescritível e cheia de glória, é uma alegria humilde e quebrantada. Então, nas palavras de Jonathan Edwards, humildade e quebrantamento são o sabor da verdadeira alegria. São o sabor. O Senhor Jesus explicou esta realidade. E nós já lemos isso aqui, na nossa introdução. Mas eu gostaria de ler novamente com você. Mateus capítulo 5, verso 3 a 12. Vamos ler mais uma vez. Eu gostaria que você lesse comigo, nesse momento. É o Senhor Jesus explicando essa realidade, e chamando esta realidade de bem-aventurança. Veja mais uma vez. Mateus 5, verso 3, até o verso de número 12. Leia junto comigo esse texto, nesse momento. Vamos lá? Todos juntos? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Este é o verdadeiro sabor da alegria. É o que o Senhor nos ensina aqui. É ser bem-aventurado. É ser mais do que feliz. Nada se compara à doce alegria de um coração quebrantado. Mesmo que quebrantado por causa do pecado. E se o pecado tem nos quebrantado, bom sinal é isso. Bom sinal. Davi pecou. Davi sofreu as consequências do seu pecado. Davi, porém, superou. O homem segundo o coração de Deus deu a volta por cima. Deu a volta por cima. Como isso aconteceu? E eu finalizo assim. Davi superou a culpa pelo pecado com arrependimento e fé na misericórdia, no amor e na compaixão de Deus. Eu e você superamos com fé em Cristo Jesus. Somente assim nós superamos. Davi superou o poder do pecado em seu coração, buscando em Deus graça sobre graça, para que seu coração obtivesse e mantivesse alegria em Deus. Superamos com satisfação e alegria em Cristo. Eu e você superamos.
Davi superou as consequências do pecado, confiando na graça, no amor, na compaixão de Deus, para além de perdoá-lo, humilhá-lo, quebrantá-lo e fortalecê-lo com a alegria do Senhor. Eu e você superamos fazendo de Cristo o nosso viver e o nosso morrer. Nós e você, culpado pelo pecado, o pecado tem esmagado o seu coração com culpa. O que nós aprendemos aqui nesse salmo é que arrependimento é algo fundamental. Fundamental. Que possamos nos arrepender e depositar mesmo na obra do Senhor Jesus a nossa verdadeira esperança e confiança. Você se sente fraco por causa do seu pecado? Vencido pelo seu pecado? Que possamos nos satisfazer em Cristo, alegrar nele. Será que talvez você carrega as consequências pelo pecado? Você tem carregado até hoje, talvez erros de anos atrás. Olhe para Cristo e veja a obra de Cristo em você. Veja o que Deus tem feito na sua vida. Cristo, queridos, é o único caminho para a superação do nosso pecado. Ele é o único. Damos a volta por cima somente em Jesus. Somente por Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Que o Senhor nos ajude mesmo. Que possamos reconhecer o quão sério é o pecado. Que possamos reconhecer o grande problema do mal, do pecado, que é o nosso coração. Que não está satisfeito em Deus. Não está satisfeito em Cristo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos fortaleça. E nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por ter, ó Deus, registrado, ó Deus, ó Pai, a nós, o Salmo 51. Ó Deus, que mostra a nós como é, ó Deus, ó Pai, um coração esmagado pelo pecado, sim, mas renovado e transformado pelo Senhor, perdoado pelo Senhor. E obrigado, Deus, porque sabemos, Deus, que assim como foi com Davi, assim é também conosco. O Senhor também nos perdoa. O Senhor também nos lava. E o Senhor também nos renova, nos transforma. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a não sucumbir, ó Deus, às tentações, ao desejo pecaminoso dos nossos corações, Deus. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, ó Pai, a termos plena alegria e satisfação no Senhor, na Tua vontade, na Tua verdade. Que possamos ter plena satisfação em Jesus e na obra de Jesus. Nos ajude, Pai. Que possamos estar plenamente, perfeitamente alegres em Cristo. Ajude-nos, ó Deus. Ajude o Teu povo. Ó Deus, que neste ano de 2026, que está apenas no início, seja um ano mesmo, Deus, onde conseguiremos vencer, ó Deus, ó Pai, pecados que têm nos assolado por muito tempo.
Lutasse, ó Deus, ó Pai, contra o nosso coração corrupto e enganoso. Saímos, ó Deus, ó Pai, vitoriosos, Deus, ó Pai, das tentações e das cobiças do nosso próprio coração. Nos ajude. Nos capacite. Nos renove. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque-se de pé. Vamos receber a bênção do Senhor nesse momento. Você tem uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que essa palavra ela possa continuar ecoando no seu coração durante essa semana, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor.